Então, estamos gravando. Eu vou reforçar, então, na aula de hoje, os conceitos que vocês estudaram, que vocês leram durante a semana, que vocês assistiram, são os conceitos básicos de banco de dados. Muito bem. O que nós vamos ver? Segundo a nossa ementa, nós temos que falar da relação entre dado, informação, conhecimento, uma relação importante no nosso campo, no campo da informação, e não só no nosso campo, mas em todos os campos, né? Entender que, ao mesmo tempo que esse fenômeno é um fenômeno único, né, que é o fenômeno da cognição humana, ele pode ser dividido para fins de análise. Eu posso dividir a cognição entre a percepção de dados, a geração de informação e a produção de conhecimento para a tomada de decisão, seja profissional, seja pessoal, né? Na vida profissional, na vida pessoal. Então, hoje se fala em ciência dos dados, por quê? Porque é cada vez mais importante que você tenha dados para entender o seu ambiente. Então, uma empresa precisa entender o que está acontecendo durante os seus processos, durante a sua operação, e para isso ela precisa registrar dados. Então, os bancos de dados têm um papel importante nesse momento de registrar dados, né? Depois nós vamos falar de sistemas de gerência de banco de dados, os SGBDs. É importante entender a diferença entre bancos de dados, SGBDs, sistemas de banco de dados. Existe aí um arcabouço conceitual cheio de termos específicos, não é? Que é bom entender. E eu vou falar essa primeira parte, depois vou abrir para perguntas. E em seguida, eu vou tratar de outros conceitos além desses aqui, né? Conforme eu preciso tratar, porque está na nossa ementa, né? Toda a disciplina, a gente sabe que uma disciplina acadêmica, ela disciplina o conhecimento. Então, quer dizer, não dá para saber tudo. Então, o que eu vou saber? Eu vou saber aquilo que vou procurar. O professor, o papel do professor é fazer com que a gente discipline a busca do conhecimento nesse tema. Então, é isso que a gente precisa ver e não outras coisas, né? Muito bem, então nós vamos falar de bancos de dados, sistemas de banco de dados, rapidamente um histórico da evolução dos bancos de dados. Então, iniciando pela relação dado, informação e conhecimento, eu tirei essa figura de um artigo que eu coloquei o link, do qual eu coloquei o link aqui. Só uma questão também, esse material de apresentação está disponível para vocês na pasta aulas, dentro da pasta da disciplina. Se vocês não encontrarem, tiver algum problema para encontrar, no Google Docs, né, vocês me falem que se tiver algum problema, eu corrijo, tá? Mas, a princípio, depois, quando eu terminar essa primeira parte, vocês podem me falar se vocês estão tendo acesso. De qualquer forma, eu posso já pegar aqui esse link e colocar no chat para vocês, porque esse material é para vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade aí para lidar com eles. Algumas vezes eu falo a fonte, outras vezes ainda preciso colocar as fontes, né? A fonte que eu usei para organizar esses slides. Mas, no caso, essa é a chamada pirâmide dado, informação, conhecimento, e eu retirei essa imagem desse artigo, o uso dos sistemas de informação e suas aplicações nas componentes da memória organizacional, um estudo com empresas brasileiras do evento ENAMPAD, que é um evento de administração, mas ele é um artigo interessante porque ele lida com uma disciplina, uma parte do currículo da biblioteconomia, que é cuidar da memória organizacional, gerenciar o conhecimento das organizações. Os centros de documentação nas empresas, eles cuidam disso, né? Eles cuidam de
organizar a memória da vida da empresa, mas também organizar a memória para fins de apoio aos negócios da empresa, né? Então, esse artigo é interessante. Ele fala como que os sistemas de banco de dados apoiam a, o componente de memória organizacional e o apoio à decisão. Então, essa pirâmide é conhecida, né? Muitas vezes a gente vê várias versões dessa pirâmide, essa pirâmide dado, informação, conhecimento, e aí costuma ser colocado aqui em cima também sabedoria, né? Aqui está sendo colocado compreensão, análise e síntese. Eu achei bem interessante isso, porque é a própria dinâmica da cognição humana, né? Ou seja, você, a princípio, a rigor, nós não sabemos, mas nós percebemos dados, né, no nosso ambiente, nós geramos informações dessas percepções que nós temos dos nossos 5 sentidos, que percebem através da visão, percebem através do olfato, percebem através do tato, do paladar, etc. Nós temos a monitoração do ambiente coletando dados. Esses dados nós combinamos, né, e nos transformamos em informação. Essa informação vai nos permitindo dominar cada vez mais, porque ela concentra os dados, ela combina os dados e concentra esses dados, e concentrando ainda mais essa informação, contextualizando a informação, nós temos o conhecimento, que é, então, tomar decisões, né? O que eu vou fazer? Então, nessas circunstâncias, o que eu vou fazer, né? Por exemplo, dando um exemplo simples aqui, provavelmente o homem das cavernas lá atrás, na vida pessoal dele, ele tinha um dado do paladar em relação a uma planta, né? Bom, então ele experimenta o gosto de uma planta e por acaso ele sabe que aquele gosto lembra, né? Ele tem a informação de que aquele paladar lembra que no passado aquilo não foi bom para foi atrativo para o ser humano, né? Muitos, por exemplo, passaram mal e tal. Então, ele guia o comportamento dele, né? Ele conhece aquela planta e fala: não, essa planta eu não devo ingerir. E assim é para o ser humano e para as empresas em geral, né? Então, a partir do conhecimento, a compreensão de um problema, a compreensão de um contexto, ok? E esse conhecimento e compreensão, ele permite a análise do cenário, né, para tomada de decisão e a síntese, que é efetivamente o que se vai fazer, né? O que se conclui, né? Então, a análise e síntese é a própria base da geração do conhecimento. Quando você faz um trabalho acadêmico, você faz uma análise, né, de tudo que engloba o problema que você está tratando, e isso é no referencial teórico, é o que a gente chama de referencial teórico. A gente faz uma análise, né, do problema através do que as outras pessoas já escreveram sobre aquele problema. E essa análise nos permite compreender, ter uma visão compreensiva do problema. E, finalmente, mais um trabalho acadêmico, ele precisa ser de uma síntese final, né? Então, você teve um problema e você resolveu, propôs uma solução a partir da análise do contexto, você vai, então, indicar agora uma síntese, que é uma síntese criativa, né? Sempre criativa essa síntese, e a síntese é a própria criação do conhecimento do que você estudou naquele contexto, da sua análise naquele contexto, de forma a concluir sinteticamente de tudo aquilo que você analisou, determinados aspectos que vão te permitir entender melhor ainda o problema e até propor novos conhecimentos, propor novas soluções para o problema que você tinha. Então, assim, essas palavrinhas, análise e síntese, elas são extremamente importantes para qualquer atividade intelectual, né? É sempre assim, análise e síntese, análise e síntese.
E a síntese, ela é sempre para frente, no sentido de que ela busca o que foi entendido na análise, né? E aplica o que foi entendido na análise numa situação especial, específica, única, que é a situação sua, a sua situação que você está enfrentando para resolver o problema que você tem e não outro, e aí você sintetiza naquela especificidade, né? Então, dando um exemplo rápido, quando eu meço a pressão de alguém, né, está lá 15/9, né? Então, qualquer pessoa sabe que esses dados 15/9 são números, né? Então, o dado ele está na base da pirâmide porque ele abarca uma quantidade maior de pessoas ou de indivíduos ou vamos dizer assim, de seres que percebem aqueles dados. Então, 9 e 15, desde que a pessoa seja alfabetizada, ela sabe que 9 são 9 unidades de alguma coisa e 15 são 15 unidades de alguma coisa. Isso é o dado. Ele está na base da pirâmide porque ele é em grande quantidade e muitas pessoas podem compreender não compreender, mas perceber esse dado, né? Agora, dizer que essa é uma pressão alta, já menos pessoas são capazes de inferir que 9/15 representa a informação de uma pressão sanguínea alta, né? Porque a pessoa tem uma informação, ela foi informada, ela estudou alguma questão, né, específica, mas ainda assim é muito básico. Basta que a pessoa seja uma pessoa adulta para ela saber que diástole e sístole, né, no sentido de 9, então, em diástole e 15 para sístole, é alguma pressão que não está normal, porque deveria ser 8/12, alguma coisa nessa linha, né? Então, aqui ainda não preciso ser médico, né, para saber, para ter essa informação a partir dos dados 9/15, quando eu meço a pressão de alguém. Bom, mas o que eu vou fazer quando a pressão está alta? Aí já envolve a tomada de decisão, envolve o conhecimento. Muita gente não vai saber o que fazer quando tem a pressão alta, vai precisar consultar um especialista que tem o conhecimento sobre como resolver o problema. Qual que é o problema? O problema é a pressão alta. Como que eu resolvo esse problema, né? Então, o especialista ele vai buscar compreender, ele sabe que essa é a pressão alta, ele sabe o que fazer, mas ele vai buscar compreender um pouco mais do problema com o conhecimento que ele tem. Ele vai te perguntar, vamos medir novamente, em pé, medir deitado, a pressão, e fazer perguntas sobre os hábitos alimentares, sobre os hábitos de sedentarismo ou não, sedentarismo da pessoa. Então, ele vai buscar compreender, e em cima disso ele vai fazer uma análise diagnóstica da situação e uma síntese, finalmente, que é o quê? Te receitar um procedimento, fazer um planejamento e te dar um planejamento de comportamento em relação à sua alimentação, em relação ao seu sedentarismo e etc., né? Então, e a partir daí, então, está tomada a decisão. A decisão é, bom, fazer determinadas coisas, porque se eu fizer determinadas coisas, pode ser que esse problema diminua no futuro, né? E por aí vai. Então, por que isso é importante em bancos de dados? Porque, obviamente, os dados estão em bancos de dados, né? Então, só porque a gente tem bancos de dados é que nós temos essa pirâmide viabilizada de uma forma bastante mais poderosa, né? Porque, por exemplo, hoje a gente fala que as empresas tomam decisões em cima de dados, os cientistas tomam decisões em cima de dados, a ciência dos dados, né? As startups de negócios, né? Elas medem as suas hipóteses de negócio a partir de dados. Então, os dados são, vamos dizer,
tijolinhos, né, que você precisa organizar em armazéns de dados para tomar decisões e chegar até o ponto de resolver os problemas ou de prever problemas futuros ou de planejar melhor a sua atuação, os seus negócios, né, a sua vida. Então, isso vale tanto para a vida quanto para da pessoa física como da pessoa jurídica, né? Muito bem. Então, sistemas de banco de dados e gerência, sistemas de gerência de banco de dados, ou SGBDs, né, que são isso. Então, note que vamos ver essas figuras aqui, ó. O banco de dados, a base de dados ou o banco de dados em si é o arquivo. É um arquivo como outro qualquer, um arquivo que contém os dados lá, né? Agora, esses dados, eles precisam ser utilizados. Eles precisam ser explorados. Eles não estão lá à toa, né? Então, para abrir esses arquivos e para gerenciar, deletar, criar novos dados, apagar dados, você desenvolveu uma indústria do banco de dados, porque os arquivos sempre existiram, desde que existiu a informática, né? Sempre existiram os arquivos. Só que antes, os desenvolvedores das aplicações, eles tinham que fazer todo o trabalho com esses arquivos. Tinham que abrir o arquivo, ler determinado registro, eles mesmos tinham que fazer um programa para procurar o dado em determinado lugar, para recuperar esse dado. E aí percebeu-se que eram tarefas repetitivas, né? Tarefas de abrir arquivo, buscar o dado, trazer para a leitura, escrever um dado novo, eram sempre as mesmas naturezas, as mesmas formas de tarefas, né? Então, obviamente que a indústria logo percebeu isso e fez um sistema especializado nisso. E colocou esse sistema especializado em abrir arquivos, procurar dados, recuperar dados, criar novos dados, cadastrar dados novos, e chamou de sistema gerenciador de banco de dados. Então, esses sistemas de gerenciador de banco de dados são uma ponte, como se fosse uma ponte, uma cola entre as aplicações, os usuários, né, e os dados em si. Então, por exemplo, diversos exemplos de SGBD, o Access, o MySQL, o PostgreSQL, o próprio SQL Server da Microsoft, o Oracle, da empresa Oracle, né? Existem centenas de bancos de dados hoje em dia, alguns gratuitos, né, e muito bons, fáceis de usar. Então, essa é uma área que se desenvolveu enormemente, né? Empresas ficaram nos anos 80 bilionárias e se internacionalizaram desenvolvendo só esse tipo de aplicação aqui, que fizesse a ponte entre os arquivos e as aplicações. Então, por exemplo, vamos pegar a aplicação de biblioteca, o Pérgamo, que você consulta, né? Nós usamos o Pérgamo na biblioteca para consultar o acervo da biblioteca. Olha, a aplicação Pérgamo, ela está aqui, é uma aplicação. Ela usa um SGBD que vai lá no banco de dados, onde estão efetivamente os dados sobre o acervo da biblioteca, e pega esses dados e apresenta na tela para o usuário, né? Aqui, não é só a aplicação que pode acessar o SGBD, usuários também podem acessar diretamente o SGBD, e que a gente vai falar mais para frente dos usuários, né? Quais são os diferentes usuários de um banco de dados, mas nós temos um usuário especial, que é um usuário que gerencia o banco de dados, né? O chamado administrador de banco de dados, que é uma carreira na indústria, né? Administrador de banco de dados. Então, ele acessa o SGBD para poder fazer a administração dos dados da organização, né? Bom, aqui eu vou introduzir um conceito novo, o SQL. SQL, né, é um padrão da indústria de banco de dados. A importância desse padrão é que ele é a linguagem universal de consulta em banco de dados. Então, o SGBD, ele implementa a linguagem SQL, que é de Query Language, né? Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, e o SQL vai ser o padrão que a indústria desenvolveu
para fazer aquelas atividades que antes eram feitas pelos programadores, de abrir arquivo, criar tabela, ler tabela, escrever na tabela. Você pode fazer todas essas operações, essas atividades, através do SQL. Então, o administrador de banco de dados, né, que acessa diretamente o banco de dados para fins de gerenciamento, ele usa sempre o SQL, então ele precisa dominar o SQL. Então, o SGBD aqui embaixo, o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele usa ele acessa o banco de dados, né? Mas ele implementa o SQL. Então, a aplicação pode usar SQL para conversar com ele, e ele vai lá, interpreta o SQL e puxa os dados ou altera os dados na base de dados. Então, o SQL, vocês vão ver várias vezes durante o curso e nas videoaulas que vocês forem assistir, vocês vão ver que a interação entre as aplicações, os usuários e o banco de dados se dá através do sistema gerenciador de banco de dados, usando o SQL. Muito bem, então, bancos de dados, sistemas de banco de dados, né? A gente vai falar dos usuários em breve, são vários tipos de usuários para um banco de dados, mas note aqui, essa figura ilustra bem como que se dá, então, o banco de dados, né? Então, o banco de dados é essa parte verdinha aqui, ó. Banco de dados, aqui estão os arquivos de dados, né? O SGBD, ele é essa camada, então, que acessa o banco de dados, né? Professor, Sim. Desculpa interromper, eu até cliquei aqui no ícone para levantar a mão, não sei se... Você clicou no ícone para levantar a mão, eu não estou vendo isso. Só para a curiosidade, né, o que significa o SQL? Sim, eu falei... Tá, vocês podem anotar essas perguntas, tá, pessoal? E eu vou mais uma transparência e eu paro a primeira parte, e aí eu vou abrir para perguntas, tá? Mas vamos lá, o SQL significa linguagem estruturada de consulta. Isso é em português, né? Em inglês é structured, né? Ou seja, estruturada, query é consulta, uma consulta, language, uma linguagem. Então, a linguagem de query estruturada, uma linguagem estruturada porque assim, ela tem uma estrutura. Você tem que saber essa estrutura, conhecer essa estrutura. Igual o português tem a estrutura sujeito, verbo, predicado para formar as frases, aqui também tem uma estrutura. Selecione tal coisa de tal tabela, então é uma estrutura padrão. Então, mas eu vou abrir para mais perguntas logo, né? Então, nós temos, consultando o banco de dados, usuários e programadores, né? Programadores que desenvolvem as aplicações, né? As aplicações, o Pérgamo é uma aplicação, por exemplo, para fazer consultas ao banco de dados, né? Que acessam, então, os dados e metadados. Então, o que são metadados? Esse catálogo aqui, ó, são considerados metadados. Metadados é um dado sobre o dado. Então, esse catálogo é como se fosse, por exemplo, assim, vamos dizer, como é que chama isso? Quando você fala, glossário, né? Imagina um glossário. Você tem um texto, esse texto tem vários conceitos lá, vários dados nesse texto, e você faz uma espécie de dicionário, de glossário, né? Por exemplo, você coloca lá o que é SGBD. SGBD é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Você coloca no seu glossário. Isso é um catálogo, né? Então, o quê? Te permite entender como que os dados estão organizados ali. Então, isso é mais interno, fica mais de interesse de pessoas mais técnicas e tal, mas é preciso entender que esses metadados são os mesmos que os bibliotecários lidam, né? Quando eles fazem uma ficha catalográfica, por exemplo, e dizem que o autor da obra é o fulano de tal,
Então, o fato de autor ser o autor da obra é um metadado, né? O dado é o autor, mas o metadado é o fato de que aquele texto, que é o nome do autor, é um autor. É o conceito de autor. Então, é um dado sobre o que é aquele texto, o que é aquele nome. Aquele nome não é um nome qualquer, é o nome de um autor, né? Então, o próprio conceito de autor está aqui no catálogo, né? O que é um autor. Então, tem o dado e o metadado. Isso é importantíssimo para a biblioteconomia, né? Porque o bibliotecário, basicamente, ele, na medida em que ele tenta organizar, o que ele tem a tarefa de organizar o conhecimento, ele tem a tarefa de catalogar os dados, classificá-los segundo determinados vocabulários controlados, ontologias, taxonomias, né? Então, o banco de dados também faz isso. Lá dentro do banco de dados tem um catálogo, um dicionário de dados. E nós também, quando fazemos um projeto de banco de dados, nós temos que ter o nosso dicionário de dados, onde nós vamos definir o que são os conceitos que serão representados pelos dados que nós estamos levantando, né, para inserir no banco de dados. Então, essas consultas, como eu dizia na slide anterior, as aplicações estão aqui consultando, através do SQL, o banco de dados. E toda essa parte aqui em azul é o que é chamado de sistema de banco de dados. Então, todo sistema de informação é um sistema de banco de dados, né? Então, o conjunto todo aqui é chamado de um sistema de informação ou um sistema de banco de dados. Por quê? Porque você tem informação na medida que você tem dados. Lembram dessa figura, né? Você tem dados, esses dados viram informação e então o sistema de informação ele tem sempre um banco de dados por trás. Muito bem. Então, como que evoluiu o banco de dados? Veja que nos anos 60, né, se concebe o termo database, né, banco de dados, ele é construído nos anos 60, vamos dizer assim, concebido esse conceito nos anos 60. Nos anos 70 surge um tipo de banco de dados, um tipo de sistema de banco de dados, um tipo de SGBD, né, um tipo de sistema gerenciador de banco de dados, chamado relacional. Então, o primeiro banco de dados, que de sucesso, né, foi o banco de dados relacional, embora tivesse havido outras estruturas que não essas relações, a gente vai ver o que são essas relações antes. Nos anos 80 apareceram, veja que até só nos anos 80 que aparece o desktop, né? Então o microcomputador aparece nos anos 80, e isso vai fazer toda a diferença, porque até os anos 70 aqui a gente está falando de computadores que o usuário não acessava, né? São os mainframes, né? Os chamados computadores de grande porte. Então, nos anos 80, surgiram os computadores de mesa, chamados desktop, e aí significa que os usuários passaram, né? Todos os usuários passaram a acessar os dados a partir do seu próprio computador na sua mesa. Isso fez toda a diferença, né? E mudou radicalmente a forma como as empresas trabalhavam e tal. E tudo isso por causa também dos bancos de dados, né? Então, nos anos 90 apareceram e se fortaleceram aí um paradigma, uma forma. Paradigma é forma, paradigma é uma cultura, né, de organização de dados chamado orientado a objeto. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas isso permitiu uma organização ainda melhor dos dados. Então, assim, existe uma organização relacional dos dados e existe uma organização orientada a objeto para os dados, que basicamente significa olhar para o mundo, perceber os objetos e organizar os dados em torno desses objetos, né? Porque aqui no relacional, não necessariamente as pessoas faziam isso, as pessoas simplesmente coletavam dados, organizavam esses dados, mas sem pensar que esses dados estavam representando objetos no mundo, né? Então, a orientação a objeto é essa perspectiva de que, peraí, esses dados eles representam objetos no mundo, né? Que objetos são esses? São os objetos do meu
do meu banco de dados, os objetos que eu quero manipular no meu banco de dados. Então, se eu organizar os dados em torno de objetos, será que eu não vou conseguir vantagens de melhora de organização, modularidade, isso impactando no desempenho e também na manutenção, né, que é muito importante, porque esses sistemas eles são vivos, eu preciso dar manutenção, será que não facilita a manutenção e tal? Então, os bancos de dados também seguiram esse paradigma orientado ao objeto e muitos bancos de dados são chamados bancos de dados orientados ao objeto, nos anos 90 apareceram. E hoje, a partir dos anos 2000, mas sobretudo na segunda, depois de 2010, apareceram os bancos de dados não relacionais, né, que são os bancos de dados em grafo, que hoje, por exemplo, todos esses grandes empresas eles usam, né, Facebook, Twitter, porque eles precisam de uma agilidade muito grande na recuperação do dado e de dados enormes, né, gigantescos, milhões de dados. Imagina quantos twitters, né? Aí você fica pensando como que é tão rápido assim, né, você recuperar todos os tweets que te interessam do mundo inteiro, né? Tem bilhões de pessoas tweetando e como que você consegue os tweets assim tão rápido, né? E os tweets relevantes, você busca naquela banco de dados de bilhões e bilhões e bilhões de textozinhos de 140 caracteres, né? Então, como que isso pode ser tão rápido, né? Então, é uma evolução dos bancos de dados para os bancos de dados não relacionais, chamados bancos de dados de grafo, que hoje são usados quando se quer otimizar a velocidade, né, de recuperação dos dados. Note que essa velocidade não é necessária sempre, é só quando você tem aplicações que realmente envolvem o chamado Big Data, né? Então, a mesma coisa para o Google, por exemplo, como é que o Google conseguiu, né, te dar respostas em milissegundos, sendo que aquilo está tudo em banco de dados, aqueles dados são todos em banco de dados, é por causa dos bancos de dados não relacionais, chamados bancos de dados em grafos também, e essa inclusive é uma atividade de pesquisa ainda hoje, né, sobretudo na área de banco de dados, os bancos de dados não relacionais. Então, partindo dos anos 60, passando pelos 70, 80, 90, 2000, é mais ou menos isso aí, isso que resume demais a história, né? Mas a história é gigantesca, é uma história muito complexa e longa, e várias empresas foram criadas e destruídas durante essa história aí desses 50 anos, né, de evolução dos bancos de dados. Então, é isso. Eu gostaria de abrir para perguntas rapidamente, se vocês tiverem até aqui alguma pergunta, antes de eu entrar nesse novo conjunto aqui de conceitos. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Mas é uma curiosidade também, que eu estava pesquisando a empresa TOTUS, é uma gigante aí brasileira, que está na Bolsa de Valores. Sim. Queria saber, assim, assim, como que é o dia a dia, né? Como que é a atividade dessas empresas, como que elas trabalham. Se você poderia dar um panorama sobre isso. Eu acho que eu sairia do nosso foco, né, para falar sobre isso. Eventualmente, mais para frente, eu posso falar alguma coisa, mas, assim, resumindo, é uma empresa como outra qualquer, no sentido de que ela tem um produto, produtos são sistemas de informação, e ela contrata programadores, contrata bibliotecários, eventualmente, para organizar os dados e informações do seu dia a dia, e é uma empresa como outra qualquer, que tem processos, né, tem entradas, saídas, né, tem clientes, fornecedores, e não tem muita... Assim, então, era isso mesmo que eu queria saber. Então, tem um espaço para o bibliotecário nesse tipo de empresa também? Tem,
tem um espaço grande para o bibliotecário nesse tipo de empresa, cada vez mais, porque cada vez mais essas empresas são empresas geradoras de conhecimento. Um software é um pedaço de conhecimento, né? Então, empresas de software, o produto delas não é o arroz, feijão, né? É um conhecimento, é um software. Então, para produzir esse software, ela precisa de programadores, desenvolvedores, de analistas de sistemas, analistas de informação, analistas de negócio, analistas bibliotecários de conteúdo para os bancos de dados, para as redes, para os próprios sites que ela tem, né? Então, ela precisa manter tudo isso organizado. Então, essa figura para ela, né, inicial, é super importante, né? Porque na medida em que o conhecimento é o próprio negócio dela, né? São empresas que elas não vendem carne, né? Elas vendem conhecimento, né? Então, entender essa dinâmica aqui e sim, tem muito espaço para bibliotecários, não só em empresas de software, como tem espaço para bibliotecários que são que têm uma alfabetização tecnológica, né, de planilhas, de sistemas de informação, de que são bancos de dados, em todas as empresas de quaisquer ramos, né? Porque todas as empresas, hoje em dia, cada vez mais, elas precisam de entender o processo de geração de inovação, precisam inovar, precisam gerar conhecimento novo, e isso se faz através da gestão daquela pirâmide que nós vimos lá no início, né? Basicamente, gerenciar conhecimento numa organização é entender essa pirâmide aqui, como funciona o fenômeno do conhecimento para fins de apoiar a tomada de decisão e gerar um contexto que é um contexto esclarecido, né? Um contexto capacitante das pessoas naquela organização, um contexto que capacita as pessoas a serem cada vez melhores no que elas fazem, em propor novos desafios para a produção de novos produtos, inovar, né? Para a sociedade, para o bem da sociedade em geral, para aumentar a riqueza da sociedade. Então, vamos aqui para frente para o nosso segundo parte dos conceitos. Marcelo, sim. Regina que queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É o seguinte, nós vimos 2 vídeos de modelagem e criação de bancos de dados, e você, e num deles fala em SGBD-R, o relacional. E na sua exposição, agora você falou desse SGBD não relacional. Claro, eu queria saber a diferença de um e de outro. É claro que está aí no relacional. O que é ser relacional e não ser relacional? Certo. Então, vamos rapidamente aqui voltar para essa questão, está aqui no histórico, né? O não relacional e o relacional, ok? Então, tá, isso. ok. Então, deixa eu mostrar para vocês, adiantar um pouco aqui, uma relação, tá? Uma relação. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que aqui, uma relação. Isso aqui é uma relação, ó. Fita cliente. Então, você tem o cliente, que é uma entidade, tá? Uma entidade que tem as propriedades número, nome, telefone. Então, isso aqui é um cliente. Ora, esse cliente, ele é em si uma relação. O que é uma relação? É um conjunto de dados. Uma relação, você poderia dizer que uma relação é um conjunto de dados. Então, por exemplo, o cliente, ele é representado por uma relação, é como se você colocasse entre parênteses número, vírgula, nome, vírgula, telefone, vírgula, endereço. Então, esse parênteses, né? Essa estrutura, nome, vírgula, ou melhor, número, vírgula, nome, vírgula, telefone, vírgula, endereço, isso é chamado na matemática, vamos dizer, se for pensar na matemática, é chamado de uma relação. Parece estranho, né, que isso aqui seja uma relação, mas isso é uma relação, é um conjunto. Ok, né? mas porque faz sentido, né? Faz sentido, ok. faz Identifica sentido o junto. Né? Uhum. Então, eles estão relacionados, há uma relação ali. Por exemplo,
os números inteiros, né, o conjunto N, vamos dizer assim, é uma relação, é um conjunto de todos os números inteiros até o infinito, né? Então, assim, isso é chamado de uma relação. Agora, então, o banco de dados relacional, ele é um banco de dados organizado por um conjunto de relações relacionadas entre si, inclusive, né? Porque, por exemplo, se cliente é uma relação, fita também é uma relação, mas fita está relacionada com o cliente, porque o cliente empresta fita. Então, você tem a relação cliente, a relação fita e a relação que relaciona fita com cliente. E isso é o banco de dados relacional, esse conjunto de relações, tá? Então, ou seja, um banco de dados relacional é um banco de dados que organiza os dados por relações, desse jeito. Então, isso foi desenvolvido nos anos 70. Mas existem outras formas de organizar os dados, que não são relações. Você poderia organizar de forma hierárquica, você poderia organizar por forma de rede. Tem outras formas de organizar o dado que não esse conjunto de relações que você determina, né? Então, esses bancos de dados que não usam relações, mas usam outros tipos de organização, sobretudo uma organização em grafo, que eu não vou entrar em detalhes, mas é como se fosse uma outra organização que não essas relações, tá? Você tem outros bancos de dados, que são chamados bancos de dados não relacionais. Mas tem outros bancos de dados além dos relacionais e que também não são chamados não relacionais. Por exemplo, você tem os bancos de dados hierárquicos, os bancos de dados em rede, são outros tipos de organização de dados que meio que se perderam no tempo porque o relacional apresentou muitas vantagens em termos de rapidez e se tornou o padrão da indústria. E esses outros bancos hierárquicos, bancos em rede, eles foram perdendo o mercado, né, vamos dizer assim. Agora, surgiram novos bancos de dados, novas formas de organizar que procuram otimizar a estrutura do dado quando você tem bilhões e bilhões, você tem big data, né? Porque aí o que tem se mostrado é que esses bancos de dados relacionais eram muito bons quando você não tinha o big data. Mas quando você passou a ter o Big Data, que é a parte que você tem bilhões e bilhões de dados, tendo que terabytes, mega, tera, depois de tera o quê? Petabytes, depois de petabytes é exabytes, né? Quando você tem exabytes de dados, esses bancos de dados relacionais eles já não dão mais conta. A tecnologia já não dá mais conta e precisou inovar. O Google foi um grande inovador aqui nesse tipo de banco de dados. O Google só funcionou, ele venceu a concorrência porque ele descobriu uma nova forma de organizar os dados, os bancos de dados não relacionais. Tá? Então, falando de planilhas versus bancos de dados, vocês fizeram um trabalho de planilhas exatamente para expor, se eu passei esse trabalho para vocês, fazer uma planilha, né? E esse é um dos conhecimentos, o César perguntou, esse é o tipo de conhecimento, César, que é igual saber português. Se você não sabe português, você tem dificuldade de encontrar um emprego, né? Porque você vai precisar escrever no seu emprego. Se você não sabe matemática básica, você vai ter dificuldade para encontrar um emprego, porque você vai precisar fazer conta no seu trabalho. Se você não sabe informática, você vai ter dificuldade, porque você vai precisar usar, por exemplo, o pacote Office nas empresas, né? Então, você vai precisar usar o Excel. Se você não sabe o Excel, você vai encontrar dificuldade para arrumar emprego, porque você não sabe fazer planilhas, não sabe manipular planilhas. Então, os bancos de dados vão nessa linha também. Mas a diferença entre planilha e banco de dados é que, então, o banco de dados então, a diferença entre planilha e banco de dados é que o software de planilha ele permite que os usuários organizem os dados em linhas e colunas e realizem cálculos nos dados, enquanto os bancos de dados, né, são uma coleção de dados organizados em uma maneira que permite acesso e recuperação e o uso desses dados. Então, aí tem essa figura que eu vou deixar para vocês, não vou tratá-la em detalhes, mas, por exemplo,
A primeira, aqui você tem as atividades, o que as spreadsheets fazem, tem as vantagens das spreadsheets, as vantagens do banco de dados. Então, por exemplo, se você precisar começar rápido, né, uma atividade ágil que precisa ser rápida, a planilha é mais interessante, porque ela permite que você rapidamente coloque ali nas células, né, cada célula é um dado, e você rapidamente faz cálculos e tal. Já o banco de dados é mais difícil, você precisa de uma pessoa, de um profissional, né, mais entendido, com mais conhecimento, para poder organizar aqueles dados em bancos de dados, né? Depois eu volto nisso com mais calma e falo um pouco mais sobre a relação de planilhas e banco de dados, mas depois vocês podem me falar também o que vocês acharam do exercício que vocês fizeram sobre as planilhas. Importante entrar aqui em dado estruturado e não estruturado, né? Isso aqui é fundamental para vocês, né, entenderem. O profissional da informação precisa entender a diferença, que é uma diferença básica entre dado estruturado e não estruturado. Ok? Então, aqueles dados que estão lá na base da pirâmide podem ser estruturados e não estruturados. Tá? Então, esses dados aqui, se eles estão estruturados, significa que eles têm uma estrutura relacional, como eu falava, ou uma estrutura hierárquica, uma outra estrutura qualquer. Mas esses dados estão também em texto, vocês concordam comigo? Eu posso ler um contrato e tirar um tanto de dados desse contrato. Eu posso ler um contrato e falar, olha, o contratante é essa pessoa, a contratada é essa pessoa, o prazo é esse, o valor do contrato é esse, são todos dados que estão no texto. Mas esses dados estão no texto de maneira não estruturada. Eles estão no texto, é preciso que um ser humano leia o texto para entender esses dados. Não é entendível pelo computador, enquanto que o dado estruturado ele é entendível pelo computador, porque o programador ele coloca a estrutura e coloca o computador para entender aquela estrutura e lidar com aquela estrutura de dados. Então, o dado estruturado é entendível, compreensível pelo computador e logo ele pode ser automatizado, de forma que as tarefas que os seres humanos façam fiquem otimizadas, né? Já o dado não estruturado, eu preciso de uma interpretação inteligente do ser humano que vai ler o texto e vai coletar naquele texto os dados que ele faz, que ele precisa, né? Então, por exemplo, nós temos desde o dado estruturado, veja, ele está todo organizadinho aqui em quadradinhos verdes, bem estruturadinho, tem dados semi-estruturados que têm alguma estrutura, mas, por exemplo, HTML é um exemplo, né? Nos sites a gente sabe que os mecanismos de busca leem os textos do HTML e conseguem indicar que ali tem o título da página, tem o autor da página, então, mas não está totalmente estruturado, é um semi-estruturado. E o não estruturado é o texto puro, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma marca, sem nenhum metadado lá, nenhuma marcação dentro do texto dizendo que ali está o autor, ali está o valor do contrato, ali está o contratante. Se eu tiver alguma estrutura dentro do texto, vou chamar esse texto de semi-estruturado. Então, é importante entender essa diferença, porque os bancos de dados estão aqui, mas estão aqui também, né, em semi-estruturados, tem bancos de dados semi-estruturados, né? E até bancos de dados não estruturados também, que representam, que armazenam textos, né? Então, aqui está o exemplo, né, de dados estruturados, estrutura rígida. Cada campo de dado tem um formato bem definido, o formato é um padrão aceito pelo campo, por exemplo, o formato inteiro, data, tipo string ou cadeia de caractere, né? É um tipo. Dados de um mesmo registro possuem relação entre eles, está vendo? Então, aqui você tem dados do mesmo registro. O registro é a própria relação, né? Então, os dados... a gente vai ver essa nomenclatura de registro. Registro é uma linha da planilha ou do banco de dados, né? Então, cada célula forma um registro, né? E o valor que está na célula é o dado em si. Então, esse é o dado estruturado. O dado semi-estruturado, tem alguns exemplos aqui, XML, JSON, RDF, OWL, que é uma linguagem de ontologias, né?
para fazer ontologias, representar ontologias. A gente tem disciplinas mais para frente no curso que falam de ontologias, né? Então, a estrutura é flexível, a representação heterogênea, porque eu não tenho uma homogeneidade tão grande, né? Vejo, aqui é um pouco mais heterogêneo. E, finalmente, o dado não estruturado, que são os textos, né? Documentos, imagens, vídeos, áudios, também são dados não estruturados, né? Vídeo é um dado não estruturado, né? Embora cada vez mais eu esteja estruturando os vídeos, né? Outro dia eu vi um vídeo no YouTube interessante, onde o cara colocou um índice no vídeo todo, né? Ele colocou, fulano de tal está falando disso no minuto tal. Aí você clicava no minuto, ele já ia para o minuto tal do vídeo. Eu achei bem interessante isso. O YouTube permite fazer isso, né? Indexar partes do vídeo com links, né? Você clica no link ali no comentário, você clica no link e já vai direto no minuto daquele vídeo. O computador já te coloca, o player, né, o tocador do vídeo, já te coloca direto no minuto onde aquela coisa interessante está sendo vista, está sendo falada pelo locutor. Isso é uma forma de estruturação de algo que era não estruturado, passa a ser estruturado, né, passa a ter uma estrutura. Então, o que é interessante, mais de 80% dos dados gerados no mundo é desse tipo. Olha só que interessante, né? Se você pegar a web, por exemplo, né? A web toda, ela está aqui, mas dentro da web tem muita coisa não estruturada lá, né? Então, tem muito trabalho para bibliotecários, né? Para profissionais da informação ainda, né? Estruturarem dados para tomada de decisão. E também de gerenciar o não estruturado, né? Tem que gerenciar conhecimento é também gerenciar documentos, né? Porque o conhecimento ele é tácito e explícito. Uma parte é tácita, ou seja, não está em documentos, está nas práticas, no conhecimento intuitivo dos profissionais que sabem determinada coisa, conhecem determinada coisa pela experiência que têm, e não porque aquilo está escrito em algum lugar, embora eles possam tentar escrever, mas aí eles estão fazendo a extração do conhecimento, transformando o conhecimento tácito em conhecimento explícito. O conhecimento explícito é um documento, onde tem ali o conhecimento explícito, mas o documento ainda não está estruturado, né? Para fins de automatização com bancos de dados. Ainda precisaria fazer uma análise do documento e estruturar os dados daquele documento. Muito bem. Então, introdução ao projeto de banco de dados. Eu acho que eu vou parando por aqui, pessoal, e eu vou marcar um outro horário para, ou melhor, a gente continua na próxima aula a falar desses outros conceitos aqui. O que é fazer um projeto de banco de dados, quais são os usuários do banco de dados, né? E um pouco mais sobre essas questões aqui de data warehousing, data mining, né? Mineração de dados, armazenamento de dados, data warehousing. Então, esse é o tipo de conhecimento que começa a ficar um pouco mais avançado. A gente não vai detalhar tanto, né? Mas a gente vai aprender a fazer projetos de banco de dados. Então, isso aqui eu vou tratar na próxima aula, que são aspectos um pouco mais avançados, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Já temos 1h e 10 minutos de aula. Há uma espécie de recomendação de que as aulas não se estendam tanto assim, as aulas síncronas, e a gente ainda tem mais 2 aulas síncronas para finalizar o módulo 1. Então, na quinta-feira que vem, eu continuo essa aula. Inclusive, é interessante porque dá tempo para vocês procurarem coisas, né? Se não assistiram ainda, inclusive, eu vou dizer aqui o seguinte: vocês querem mais conteúdo do que está lá, ou vocês... eu posso orientar vocês a buscarem outras videoaulas, né? Quem quiser aprofundar nesses assuntos, tá?
Aí, quem quiser aprofundar nesses assuntos também pode me procurar através de e-mail, que eu posso fazer uma espécie de organização paralela com mais conteúdos de videoaulas que hoje abundam, né? Existe uma quantidade enorme de videoaulas interessantes que você pode aprofundar bastante nesse tipo de conhecimento e com qualquer outro conhecimento, né? Então, eu vou parar a gravação e dar uns minutinhos para a gente finalizar com perguntas que vocês tenham. Essa aula fica também gravada para os alunos que não puderam assistir, tá bom? Então é isso. Marcelo, aqui é Raquel de novo, só para fazer um comentário, por favor. Aquele documento ali de planejamento, ele é um documento vivo, então eu posso colocar coisas novas ali, exercícios e tal, mas sempre que eu fizer isso, eu vou também comunicar pelo e-mail, né, no diário de classes, com vocês, que eu coloquei determinadas coisas lá, para vocês consultarem, né? Eu quero lembrar a vocês que eu optei por não usar o Moodle, porque o Moodle está muito lento, está muito estranho. Eu acho que a universidade está sem estrutura para dar conta de todas as aulas que todos os professores estão dando aula no Moodle. Então, as máquinas não devem estar aguentando, não tem capacidade para ainda, né? Porque a universidade não estava esperando, né, que isso ocorresse. Então, eu não estou usando o Moodle porque o Moodle está me fazendo perder muito tempo e fazer vocês perderem tempo também, né? Eu acho que a gente tem alternativas mais ágeis, né, como um repositório aí no Google Drive, para compartilhar material com vocês. E o e-mail também, que é o nosso principal canal de comunicação, tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Eu só vou parar aqui a gravação, mas porque o vídeo já está ficando bastante longo, eu vou abrir perguntas. Eu vou abrir para perguntas. Parar a gravação, então. Marcelo,